do condomínio, inclusive. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta é mais do que uma comunidade, este é um hub onde empresas se conectam e empresas crescem em conjunto com um propósito e um objetivo em comum. Nós somos a Liga Empresarial. Então, você está vendo isso na gravação, você está vendo atrasado. Entre para a Liga Empresarial. Então, temos aqui conosco, felizmente, o professor Júnior Cardoso, fundador desse ecossistema, desse hub incrível. Temos Raquel, que cuida de uma das nossas comunidades anexas também. Então, parabéns a vocês que estão aqui. Agradecer aos demais que eu não os conheço tão a fundo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre liderança e conexão, porque as duas coisas andam junto. Professor Júnior, se puder colocar a apresentação aí, por favor. Preparei uma apresentação para vocês. Na verdade, eu elenquei algumas frases que são muito importantes para mim nessa jornada relacionada a isso. E o professor Júnior fez a mágica de deixar isso bonito, porque eu não tenho essa habilidade. É uma pessoa mais delicada, que tem uma visão mais sensível, conseguiu fazer isso. Então você não precisa. Hoje eu não sou secretária, então. Raquel, tenta compartilhar aí para ver se você vai conseguir compartilhar. Rapidão, pensei que eu fosse ser a secretina hoje. Põe para compartilhar aí, Raquelzinha. Aí. Coloquei. Tá, vamos lá na primeira. Aí lá no quadrado, lá embaixo, Raquel. Lá embaixo, do lado da interrogação, tem de expandir. Lateral direita e inferior, lá embaixo. Do lado de compartilhar, lá embaixo. Isso, é perto dessa lupa. Dessa lupa aqui? Ó, lá embaixo está escrito páginas. Do lado tem um cesto. Do lado de um cesto tem 4 quadradinhos. E do lado do quadradinho tem 2 setas. Que isso daí significa apresentação. Calma aí. Muita coisa para minha cabeça. Calma aí. Ah, lá embaixo. Aí, ó. Clica aí. Pronto. Aí. Bom, essa palestra foi chamada de Liderança em Ação, não por obra minha, nem por planejamento e nem por coisa do tipo, mas sim pela bela graça de Deus. E é muito interessante a gente pensar. Pode pausar, Raquel, não precisa deixar para rodando. É só clicar, isso, é só clicar e pausando, Raquelzinha. A gente está ensinando a secretária, gente, tenham paciência. Tá. Por favor, tenham paciência com a vossa excelência aqui. E eu queria dizer para vocês que, como vocês já viram, uma palestra como essa não acontece simplesmente pelo meu conhecimento, mas ela acontece por uma equipe que está por trás. E isso diz muito com relação a uma frase que logo mais a gente vai dizer, vai observar, e eu quero que vocês guardem isso, porque isso vai ser muito importante, tá bom? Mas é uma palestra chamada Liderança em Ação, porque não existe uma liderança que não tenha uma ação. A liderança, ela exige uma ação. E por onde começa a liderança? Raquel, pode passar para o próximo aí, por favor. Por onde começa uma liderança? A liderança, ela começa por si. Ela começa por você. Ela começa pelo indivíduo. Por isso, é só apertar o play que muda? Aí. Tá. Por isso é importante estar atento. Estar atento à liderança de si. Lidere a si. Uma das coisas que muitos empresários perguntam para mim, aqui eu vou abrir para vocês, independente do ambiente onde eu esteja, independente do meio onde eu esteja inserido, as perguntas, as pessoas sempre me perguntam, você faz terapia? E aí eu pergunto para vocês fazem terapia? Reage aí para mim, manda um joinha. Eu preciso de interação também, viu, pessoal? Manda um joinha. Quem faz terapia, manda um joinha. A terapia, ela é processo essencial do autoconhecimento. Ela é processo ideal da autoliderança. Ela passa pelo autocuidado, mas ela passa pela sua liderança. Quantas e quantas vezes a gente, diante de um terapeuta, ele não perguntou para nós, e agora, o que você vai fazer com relação?
E agora, qual decisão você vai tomar? Então, a terapia é um processo de nos liderarmos. E é importante pensarmos desse jeito. Por quê? Como a gente vai liderar o outro se nós não estamos liderando nós? Como eu, Leonardo, vou conseguir liderar uma aula como essa se eu não consigo liderar a mim mesmo? E eu não estou falando de liderar pessoas que não são pessoas sem capacidade, são pessoas extremamente capacitadas. Meu Deus, que honra ter a Raquel como secretária hoje. Nunca pensei que eu teria tamanha honra. O professor Júnior vem ajudando na preparação de slide dessa apresentação que foi traga para você. Pode passar para o próximo, Raquel. Então, a autoliderança, liderar a si mesmo, é o ponto de partida. É o ponto aonde nós devemos concentrar inicialmente nossa liderança. Se fala tanto do eu presa, que a gente se esquece que temos que nos liderar. Tem uma coisa que eu costumo fazer, e é muito válida, e é muito boa. Eu sei que, apesar dos nossos dias corridos, e quem me conhece sabe que meus dias são uma loucura mesmo. Raquel, para conseguir um tempo para conversar comigo, professor Júnior, enfim, várias pessoas querem falar comigo, e é muito difícil conseguir um tempo hábil comigo. Mas, mesmo assim, eu tiro um tempo, pelo menos uma vez ao mês, e eu faço uma reunião com o meu maior funcionário. Eu mesmo. Quantas e quantas vezes eu não sentei em um café maravilhoso, sozinho, olhando para outra cadeira vazia, e pensando e conversando comigo mesmo. Se você pudesse olhar para você mesmo, você olharia com orgulho, com desprezo ou com vergonha? Que líder é você? Para você mesmo. As coisas que você faz para os outros, você gostaria de fazer para si próprio? O que você tem feito para você é bom para você fazer com os outros? Eu tenho uma empresa, nessa empresa não tem funcionário, só tem os sócios. E nós temos a cesta do funcionário de Páscoa. Quem são os funcionários? São sócios. Por quê? Porque quando a gente tiver funcionários, uma quantidade maior de pessoas trabalhando para nós saberemos o que é justamente o ponto da segunda frase, o que é servir. As pessoas pensam muito no servir para com o outro, mas elas não entendem que elas têm que servir a si próprias também. Raquel, você consegue participar da... Aliás, vou fazer diferente. Wélida, você consegue abrir o microfone? É porque eu tô... Quando eu coloco a tela inteira, eu não consigo migrar pro Meet. Ah, tá. Não, tudo bem. Será que a Wélida consegue abrir o microfone para a gente? Sim, já abri. Opa, Wélida, Aí, maravilhoso. se eu coloco a minha tela, vocês vê tudo que está acontecendo lá em cima. Não, pode deixar parado aí. Deixa parado nesse ponto aí, Raquel, o vídeo, tá? Tá rodando o vídeo, deixa ele parado nesse ponto. Ah, ele tá rodando? Wellington? Tava. Então, Pausa ele aí, que ele continua rodando. estamos precisando do engenheiro aqui no prédio, olha como é que tá, ó. Opa! Mais pra frente, Raquel. Já estamos indo para... Estamos na segunda... Isso, é. Dá pausa. Olha isso daqui. Rapaz. Rafa, depois você me leva aí. Wellington, eu vou... Você é da área da beleza, tô certo? Certo. Então, na área da beleza, se chega uma pessoa da mesma área que você, com roupas maltrapilhas, sem uma boa maquiagem, sem um cabelo devidamente cortado,
Você dá valor a essa pessoa como profissional da sua área? Não, inclusive, há uns 3 anos atrás, a prefeitura que sempre me contratava para ir nos eventos, para fazer aquelas maquiagens rápidas para, por exemplo, para o hospital da cidade, aí eu precisava contratar várias outras maquiadoras. E eu precisei contratar 5 maquiadoras para me ajudar nesse evento. E uma delas veio de chinelo, sem maquiagem, despenteada e com a roupa muito nada a ver com as outras profissionais que foram arrumadinhas, maquiada, bem apresentadas. Eu falei para a amiga dela eu virei para a amiga dela e disse: nunca mais eu chamo sua amiga, porque ela não representou a equipe. E aí a gente entra num ponto. A gente falou sobre liderar a si mesmo, do autocuidado. Sim, Você entende que o servir seja cuidar de si próprio, servir a si mesmo, seja cuidar da sua aparência? também. Do mesmo Esse jeito que eu não, preciso cuidar da minha aparência, a minha aparência revela quem eu sou. Então, eu preciso cuidar da outra pessoa, porque muitas pessoas veem a mim pelo que eu me represento na frente delas. E quantas vezes você, com sua aparência extremamente elegante, com sua maquiagem muito bem feita, você não teve inúmeras aberturas para servir para com o outro? Várias vezes. Eu tenho certeza que você deve ter identificado ocasiões onde você, se você não estivesse tão elegante como você costuma estar e tão bem maquiada, você não teria essa abertura para estar servindo. Estou Sim, correto? sim. Inclusive, fotos de quando eu trabalhava há 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu olho hoje e eu não me reconheço. E eu pergunto para mim mesmo quando eu vejo como eu trabalhava assim. E é justamente sobre isso, Wélida, essa questão, por que eu trouxe essa frase, liderar é servir? E nesse contexto de servir a si. Porque as pessoas pensam que o servir é somente para com o outro. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso servir literalmente uma boa comida para mim, Sim, para que eu possa ter energia para então servir o outro. sim. E a liderança, ela passa por esse serviço. E quando a gente sai dessa esfera de servir a nós mesmos, eu achei muito interessante, Wélida, que você falou com relação às pessoas que você contratou para este serviço. Porque isso é uma forma de servir a sociedade. Sim, eu achei, assim, injusto da parte dela, e ela ainda falou assim: "Mas é assim que eu trabalho e minhas clientes me aceitam assim". Falei: "Pois eu não trabalho assim e essa não é a forma que eu ensino as minhas alunas a trabalharem também". Porque no meu curso, eu falo para as minhas alunas até como elas devem se vestir como elas devem se apresentar diante de uma noiva, por um exemplo. Eu mesmo, quando eu estava atendendo noiva, que hoje eu não estou atendendo mais, eu chamava as minhas noivinhas, eu chamava elas de noivinhas, para uma reunião particular. Eu não fechava contrato pelo WhatsApp. Eu precisava ter uma reunião com elas e explicar tudo certinho. E dentro dessa reunião, eu conseguia fechar o contrato. E pelo WhatsApp, eu já não fechava. E isso que você falou, Wélida, perceba, eu estou trazendo aqui alguns aspectos e algumas dimensões da liderança. Eu falei primeiro do aspecto mental, Sim. que é lidere a si mesmo. Eu estou falando agora do serviço, do prestar algo. Uhum. E toda vez que a gente faz algo para com o outro, a gente agrega valor. E a gente precisa liderar os nossos clientes também. Inclusive, uma vez eu tenho a mania de alimentar as noivas, porque eu já tive Uhum. noiva que desmaiou no altar por não comer. O fotógrafo achou aquilo tão interessante eu colocar a fruta na boca da noiva. Ele pediu para fotografar, porque eu estava tratando a noiva muito bem. Então, esse E, era o meu diferencial com as minhas noivinhas, tratá-las como princesas, até porque é o dia onde elas estrelam, né? É o dia onde ninguém brilha mais do que elas. Então, eu acho que o merecimento que eu devo a elas
É muito importante. E aí eu aproveito isso, Wélida, e trago aqui você como exemplo para Obrigada. todos, porque nós devemos, de fato, servir os nossos clientes para liderá-los. Nós Uhum. devemos servir os nossos funcionários, os nossos colaboradores, os nossos prestadores de serviço para liderá-los. Uma coisa, e aqui eu vou abrir, inclusive uma questão que o Rafa fazia quando ele tinha uma equipe maior, que era fomentar o aperfeiçoamento da equipe. Uhum. Isso é uma forma de servir também. Então, tudo aquilo que a gente dá, que a gente doa, que a gente faz a mais, é uma forma de servir. Essa aula de hoje que nós estamos tendo dentro da Liga Empresarial hoje, terça-feira, que é a aula além da segunda, é uma forma que o professor Júnior achou da Liga Empresarial servir para com seus membros. Sim. Isso é um serviço. As pessoas, você se inclui nisso, Hélida, que vieram através do Building Foco, foi uma forma que a Raquel achou de servir a vocês que estavam ali dentro. E somos todos gratos a ela, muito. Essa foi a forma que ela achou de servir a vocês. Porque eu me lembro que ela falava muitas vezes que, para vocês, ela queria sempre o melhor. E essa é uma liderança servidora. Sim, Olha só, o doutor Júnior já trazendo a frase que ele sempre usa: prometa o bom e entregue o extraordinário. extraordinário. Isso é liderança. Isso é servidão, uma liderança servidora. Não é você se humilhar, não é você ser chutado, você ser cuspido. É você saber doar algo de relevante para a pessoa. Verdade. Essa é uma segunda dimensão da liderança que poucos dizem. Ouso dizer quase nenhum. E tem aspectos aqui que eu vou trazer para vocês que são níveis de mentoria internacional, na qual eu já pude participar. Raquel, pode passar para a próxima frase, por favor. Porque a liderança, ela tem que deixar claro os seus objetivos, aonde se quer chegar, o que se quer fazer de fato. Por isso que eu pego e falo. Existe muito uma frase clichê, né? Pode parar, Raquel. Existe uma frase que é muito, muito clichê, e eu passei com o tempo a não gostar dela. Né? Seja interessante, não seja interesseiro. É muito clichê. Ficou muito gasta. É válida? É. Num patamar inicial de empresário, é muito válida. Mas empresários, como é que você chama, professor Júnior, os empresários que estão na sua mentoria? Empresários alfa? O professor Júnior não está ouvindo. Enfim. Empresários do pote nosso, que nós estamos aqui, seja interessado. Não é seja interesseiro, interessante, não. Seja interessado. Wélida, você não percebeu. Sim. Mas nas poucas conversas que eu tive dentro da comunidade Building Foco, eu consegui entender que você é uma pessoa extremamente elegante e você é uma pessoa extremamente séria. Por quê? Porque eu fui interessado em você. Sou extremamente séria, principalmente no meu trabalho. Eu entrego tudo que eu posso. E eu só consegui perceber isso porque eu fui interessado em você. Sim. Eu tive interesse em saber quem é a Wélida, além de uma foto muito bem trabalhada de perfil. Sim. Eu consigo fazer interações com as pessoas que estão aqui dentro dessa chamada. Por quê? Porque eu fui interessado em cada um, em saber a realidade de cada um que eu já tive contato. E quem eu não tive ainda pode me chamar, eu estou sempre aberto a um café. Claro que tem um período de espera, às vezes um pouquinho maior, mas a gente está trabalhando para poder corrigir isso. Acho que é uma falha dos meus processos de gestão de tempo, mas estamos melhorando isso. Mas eu sou extremamente interessado. Como eu sou interessado com a Raquel.
Quantas e quantas reuniões eu não faço com a Raquel por mês? Eu sou uma pessoa mais contida, mais séria, então, assim, por um exemplo, eu não sou as pessoas do Instagram que são da dancinha. Eu sou mais voltada para o complexo sério, mais explicativo, não dançativo, vamos dizer. Sou mais explicativa do que dançativa. Eu não sigo os bordões. Clichê, mas minha mãe dizia que eu não era todo mundo. E é justamente isso, Érica. Às vezes, o que muda muito? E isso é uma palestra que eu tenho, e vou trazer aqui para dentro da comunidade, passos para a gente fazer uma abordagem de forma interessada. Às vezes é uma pergunta. Às vezes vocês viram, o Rafa entrou na nossa transmissão e mostrou algumas situações de engenharia. Eu sou um engenheiro, trabalho especificamente com engenharia diagnóstica, que é identificar problemas e dar soluções. Mas o Rafa foi uma pessoa extremamente interessada em mim e no que eu faço. E por isso ele consegue entrar numa chamada como essa e mostrar exatamente o que eu amo ver, que é um problema dentro de um prédio. Mas isso surge por ser interessado. Esse ato de ter interesse. Não no que a pessoa pode te propiciar, mas em si quem ela é. E isso vai além do profissional. Olha, quantas pessoas hoje perguntou para você como você estava e de fato queriam saber como você estava? Hoje, nenhuma. Nenhuma. Então eu vou fazer diferente. Vou ser o primeiro. Hélida, você está cansada do seu dia de hoje? Muito. Quantos clientes hoje você conseguiu atender? Clientes nenhum, mas eu consegui fechar uma parceria. Olha que incrível, Hélida. Que parceria é essa? Com a Make On, uma empresa que trabalha com produtos da beleza. Essa marca é gigante, ela fornece pincéis, ela fornece Isso, ferramentário, não é? Justo. Inclusive, o próprio rapaz do marketing falou para mim que eu podia escolher o que eu quisesse, que ele ia me mandar os pincéis, mas ele me explicou até a abordagem que eu precisava falar para eles, porque teve outros profissionais que eles fizeram a parceria que falaram sobre outra abordagem sobre os produtos, e eles não queriam aquilo. Aí então, eu já vou captando. Então você foi escolhida entre muitos empresários, ele selecionou muitas meu perfil. pessoas do ramo. Sim, ele selecionou meu perfil. Pela sua seriedade, pela sua complexidade e pelo seu lado técnico muito específico. E eu sou uma pessoa que não posta muito e nem aparece muito. E pelo que eu entendi, é o que ele quer da marca. Ele quer que a marca apareça e não você, de fato. Justo. Justo, isso mesmo. Hélida, eu usei isso como exemplo, mas veja como foi uma conversa sincera entre nós dois. Sim. Onde em todo momento eu estive somente interessado em você. Entendi. E nessa sua grande parceria. Parabéns, Hélida. Obrigada. Realmente foi uma grande conquista, viu? Foi realmente uma grande conquista. Para a sua área, que mexe com maquiagem e tudo. Essa marca eu conheço, é uma marca de realmente muito prestígio, produtos de qualidade. Inclusive, falei sobre a Raquel, tá, Raquel? Não sei se você gostaria que falasse, mas falei. Então, isso é ser interessado. Você vê que em momento algum, eu falei para você, me apresenta o dono da marca, me apresenta esse seu contato do marketing. Se você usar o pincel lá, já tiver meio gasto, não tiver 100% para você, manda para mim, me fala o endereço que eu vou te buscar. Entendeu? Eu não fui essa pessoa que busca ganhar em cima do seu ganho. E eu achei interessante que ele disse sim. E antes que você escolha, já me mande logo o seu endereço, porque senão eu não consigo lhe enviar agora, e você receberá só na próxima chamada, que é daqui 90 dias. Então, assim, eu já mandei meu endereço sabendo que eu ia receber, mas que eu tinha que escolher depois os produtos. Nossa, isso é muito bom.
Então, primeiramente, eu enviei o meu endereço com CEP e tudo para ele. Depois, ele me enviou o catálogo e eu enviei todos os pedidos para ele. E ele falou: escolhe o que você quiser. Olha, você pode, os vídeos que você fizer de promoção, stories, reels, compartilha na comunidade que a gente vai fazer, dar uma guinada no engajamento, viu? Obrigada. Isso é muito grande. Tô começando Raquel, agora, depois que eu entrei para a comunidade, que eu comecei a... É porque, como eu sou uma pessoa mais séria, eu não tinha essa coragem de entrar em contato com representantes, com Instagrams, né? Aí eu faço isso mais no meu off. Eu trabalho, mas as pessoas lá do Instagram quase não vê, mas eu estou aqui, como diz, atrás da cortina, fazendo o meu potencial valer a pena. sim. Não, eu acho que realmente seja esse caminho. Raquel, dá play aí, vamos para a próxima frase. E se eu ficar conversando com a Welly daqui, a gente vira à noite e vocês ficam só espectadores, viu? E aí entra um grande ponto. Lembra que eu falei no começo sobre equipe? Nada impede que a gente faça o que tem que ser feito. Que a gente faça o operacional, que a gente faça o estratégico, enfim. Que a gente faça o que tem que ser feito. Nada impede que eu vá lá e limpe um banheiro. Por que não? Nada impede que eu vá lá e faça um projeto, faça um laudo. Vamos pegar uma coisa que eu não sei fazer. Nada impede que eu faça uma maquiagem. Vai ficar ruim? Vai ficar horrível. Não sou Hélida. Mas nada impede. Mas entre eu fazer e eu pedir para alguém fazer, existe um caminho que se chama, e isso aí eu vou abrir para vocês, porque eu tenho escutado isso de alguns empresários que eu tenho acompanhado como um mentor. Isso passa pelo caminho da humildade. Ah, mas mandar é ser humilde? Não. Saber mandar é o ato de pedir. Um bom líder, ele sabe delegar funções. Não existe essa de delargar. Nós não delargamos nada. Raquel está passando pelo treinamento de como ser secretária numa chamada de vídeo aqui de uma aula da comunidade, dentro do nosso hub. A gente vai explicar ponto a ponto. E no final, palmas para a Raquel, melhor pessoa. Professor Júnior pode pendurar a chuteira, deixa a Raquel. Tem que saber delegar, tem que saber pedir. Nós podemos fazer? Podemos. Podemos. Mas quantas vidas nós transformamos quando nós fazemos sozinhos? Professor Júnior, dentro desse hub, quando eu cheguei, isso aqui era comunidade ainda. Quantas pessoas ele não tem chamado para somar e tem transformado isso aqui de fato agora? E essa nomenclatura de hub é uma nomenclatura nova que nós estamos começando a implementar agora. Porque ele viu que essas pessoas que vieram são pessoas que somam, são pessoas que fortalecem. E que confiança ele me deu em poder estar aqui trazendo conteúdo para vocês de liderança. Aonde ele, como líder desse hub, permitiu eu falar sobre liderança. Ele poderia tranquilamente, todas as aulas, ser ele. Como tem algumas comunidades, associações, institutos e por aí vai, que o presidente é o único que faz as apresentações. É o único que leva conhecimento. Mas ele soube pedir. E isso é um aspecto de um líder. Faça, mas saiba pedir para ser feito. O líder tem que ter essa humildade. Pode passar, Raquel. O líder ele tem que ter essa humildade. De saber falar com o outro, de saber pedir, de saber ser delicado.
Minha carreira começou em obra, trabalhando parecendo um bruto. Aliás, sendo muito bruto. Mas eu tive que aprender a ter essa delicadeza, ter essa percepção, e ainda estou aprendendo para ser um bom líder. Todos nós queremos ser útil. Quem quer ser útil? Manda palminha. Vamos ver se tem gente participando aqui ainda. Quem quer ser útil, manda palminha. Todos queremos ser útil. Não é isso, pessoal? Todos queremos ser útil. Ninguém quer ser usado. Olha a diferença. Nenhum de nós quer ser usado, mas nós queremos ser útil. O que é ser útil? É ter valor para com o outro. E aí a gente volta sobre liderar é servir. Nós somos nós e nós estamos no lugar do outro ao mesmo tempo e temos que ficar fazendo essa oscilação de papel. Uma pessoa da minha equipe essa semana falou para mim assim: Léo, eu contratei funcionário novo para o comercial. E eu estava cobrando muito a pessoa que foi contratada e tudo. E chegou um momento em que eu literalmente levantei e abracei ela. Porque eu entendi que o único lugar na vida dela que as coisas estavam dando certo era no trabalho. E mesmo assim ela levava uma carga de insegurança muito grande. E o medo dela não ser mais útil no processo. Todos queremos ser útil. Se você tem uma pessoa na sua equipe, dê utilidade a ela. Se você tem um estagiário, coloca esse estagiário para fazer cópia. Coloca ele para andar do seu lado e falar assim, olha, sua função vai ser me observar e ver se eu falo uma palavra errada durante o dia. Se eu falar a palavra errada, você anota ela e no final do dia nós vamos passar todas as palavras que eu falei errado. Aí o professor Júnior falou que está na Assembleia do Condomínio, está pegando fogo. O negócio lá tá bom, viu? Mas tem essa questão da gente saber tornar o outro útil. Uma pessoa como eu, nossa, quem andar do meu lado para anotar as palavras que eu falo errado, vai ter muita palavra, viu? Até errado ele vai anotar, porque às vezes sai um helado aqui, dou uma de cebolinha. Então, é interessante e é palpável você tornar as pessoas úteis. As pessoas que são ao seu redor útil. Então, é um dos aspectos da liderança. E essa liderança, ela traz resultados. Ela traz pessoas. Ela encoraja outros líderes a partir de você. Um líder, a missão dele não é formar pessoas, funcionários subordinados, e sim formar outros líderes. Líderes, quando se unem, eles sabem que em alguns aspectos eles serão liderados, mas eles sabem também aonde eles conseguem liderar os outros. Pode passar para o próximo, Raquel. Tem só mais um. Deixa eu ver a última. Não, era essa a última. Vamos lá. Tá, Léo, você falou muito sobre liderança, o aspecto do líder e tal. Mas onde é que fica a conexão nisso tudo? Porque eu falei para vocês no começo que uma liderança ela precisa de uma conexão. Eu fiz um exercício com a Wélida e vocês puderam observar como é que foi feito. Você sabe qual que era o único objetivo que eu tinha na conversa com a Wélida? Gerar uma conexão.
Se você não tem conexão com as pessoas que estão subordinadas, estão abaixo, estão do lado ou estão acima de você, você não vai conseguir liderá-los. Sinto te informar. Tudo começa com uma conexão. A minha relação com a Raquel começou com uma ligação falando: Raquel, você vai dar aula hoje? Vou. Então tá bom, vou entrar na aula. Desliguei. Eu e a Raquel dava aula. Entrei na aula da Raquel, atrapalhei a aula dela todinha. Tudo que ela tinha planejado, eu cortei no meio. Toda hora eu fazia um comentário. A Raquel falou: esse cara é legal. Ô, bora sentar para conversar? E daí em diante a gente nunca mais parou de conversar. E eu digo para você, eu não vou sossegar enquanto a Raquel não tiver sucesso. Maior do que o que ela está tendo. Júnior, folgado. Marquei um café com ele, ele falou que não podia ficar andando de um lado para o outro, estava economizando tempo dele, que não ia conversar comigo. Encontrei pessoalmente, aperto de mão, cara de mal. Depois de 2 meses, abriu o coração, tá aí. Me chama até de lindo. Foi uma forma que a gente achou de se conectar. A conexão é o primeiro passo para uma liderança. E não estou falando de conexões rasas. Estou falando de conexões verdadeiras. Eu não posso falar para vocês, mas eu sei muito bem a situação que a Raquel está passando, o que ela está tendo dificuldades, quais são os desafios que ela está enfrentando. Para que eu, que me coloco na posição de líder meu, e aí eu possa estar fazendo uma liderança em alguns aspectos com a Raquel, para que ela chegue cada vez mais perto do sucesso. E ela quer. É muito comum as pessoas, quando vão falar de liderança, ficarem dando exemplos de si. E é normal. E vocês vão fazer isso, eu espero que façam isso. Porque são aspectos que você aprendeu com a sua primeira liderança. E foi você. Quem não se autolidera é um carro desgovernado na ladeira sem freio. É um carrinho de rolimã sem freio. Você tem 2 caminhos. Ou você arrebenta o joelho ou você arrebenta a cara. É isso que uma liderança deixa de acontecer. Se não tiver liderança, é isso que a vida deixa acontecer com você. E são conexões. Por que eu comecei essa aula falando tão bem do nosso hub, a Liga Empresarial? Porque aqui nós somos liderados. Aqui nós somos liderados por nós. Nós temos pessoas que assumem esse papel de liderança e esse fardo de liderar alguém além de si, porque liderar a si já é muito difícil. Mas assumem esse fardo de liderar os outros. E deixar o seu telefone à disposição. Tenho certeza que se alguém precisasse da Raquel neste momento e ligasse para ela, e essa pessoa insistisse muito, ela iria atender essa pessoa. Quem anda comigo sabe, muitas vezes meu telefone toca. Eu já atendi ligação 11 horas da noite de um domingo. A pessoa falando: recebi uma proposta para poder ir para outro estado, outra cidade, isso vai mudar, é a chance que eu queria, não sei o que eu faço? Eu falei: arruma a mala. A liderança não é algo que se força, é algo que se conquista. Por isso que se precisa de uma conexão. Quantas vezes eu liguei para o professor Júnior falando: ei,
Ô, me ajuda aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Ou se não ligar para Raquel. Raquel, surgiu uma oportunidade boa para a gente aqui, ó. Arruma isso para nós. Vamos lá. Me ajuda, me ajuda. Hoje eu estou dando essa aula aqui para vocês. Vocês podem agradecer a Raquel, que muito insistiu para eu tirar essa ideia de que eu só sou um engenheiro. Porque ela falou, você tem uma liderança, você tem um intelecto, um conhecimento muito bom a ser levado à frente. E cá estamos. Nós estamos em 2, 4, 7 pessoas. Que bom. Que bom que estamos com 7 pessoas. E eu espero gerar conexão com todos vocês. Porque aqui é muito mais difícil ter uma conexão, porque só sou eu falando. O que eu poderia fazer para ter uma conexão de valor com vocês? Não sei. Não sei. Entendeu? Opa, calma. Então, é necessário ter essa questão. Né? Então, a gente precisa ponderar esses aspectos. E as coisas vão acontecendo. É uma conversa aqui, é uma conversa ali. É um aspecto verdadeiro de um para com o outro. Então, vocês, quando estiverem atendendo um cliente, conversando com uma pessoa, prospectando um cliente, por favor, seja interessado. Mas muito interessado. Pergunte da família. Pergunte do filho. Mas não é perguntar por perguntar, não é roteiro para ser seguido. Pergunte porque você de fato se importa. Pegue as coisas que você gosta. Eu gosto muito de trabalho. Gosto muito de trabalhar. Gosto muito de fechar parcerias boas. E foi isso que eu perguntei para ele. Foi justamente sobre isso. Sobre o que eu mais gosto. Por quê? Se ela começar a falar de maquiagem, meu entendimento é algo próximo a negativo. Mas eu posso pegar, por exemplo, o professor Júnior. Professor, consegue abrir o áudio aí? Agora consigo. Professor, o que o senhor acha que, de fato, precisaria ter no meio empresarial para que boa parte dos empresários tivessem sucesso? Primeiro ponto, liderança. Qualquer pessoa, para ser bem-sucedida na vida, ela tem que aprender a liderar a si próprio primeiro. Entende? Se você pegar, por exemplo, o homem mais rico da Babilônia, o que ele era? Sábio. Ele tinha o quê? Liderança. A Bíblia funciona e funciona bem até hoje porque foi através de liderança. Vocês têm que aprender a liderar. Só que o liderar, eu falo muito essa frase, seja o líder que você gostaria de ter. Seja o líder que você gostaria de ter. Igual, por exemplo, o Léo estava numa assembleia, por isso que ele atrasou. E eu estava em uma outra assembleia do meu condomínio que quase estava rolando porrada, e minha esposa lá embaixo. E aí Raquel, só corre aqui porque o pessoal está correndo o risco de brigar e minha esposa está lá embaixo. E aí lá vai o protetor descer, e eu entrei pelo celular e estou ouvindo vocês aqui, no meio vendo o trem ali, cadê minha mulher, cadê minha mulher, cadê minha mulher? Mas ao mesmo tempo que você constrói uma liderança, o negócio flui. Raquel passou o slide do jeitinho dela. Léo apresentou a aula para vocês normal. Enquanto o Léo estava chegando, eu estava dando mentoria gratuita para todas vocês, em foco maior na Laís. Laís, você gostou da mentoria?
Entende? Claro, gostei. Nossa, abriu muito a minha mente para essas dicas assim de parceria, de verdade. E foi questão de 10 minutos. Liderar é você fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que fizessem por você. O Felipe tem 20 anos, é empresário. Essa semana me mandou. Pai, te amo. Fechei um contrato de R$2.000. Cara, é um menino de 20 anos que ganha mais de 2, 3 mil por mês. Sendo que a maioria ainda está lutando para entrar na faculdade para ganhar R$1.000. Liderar, pessoal, é você fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que fizesse por você. Tá aqui o maior exemplo de líder do mundo. Ele seguiu o que ele fez, ensinar, ajudar, orientar. O que eu falo para vocês são questões de princípios. Enquanto você não aprender que princípios são inegociáveis, você não vai se manter no topo. E esses princípios, eles são voltados para a liderança. Porque nós estamos aqui para ser generais do reino. Trabalhar para ele. Servir a ele. Liderar nações por ele. Se você não fizer isso, você não vai voltar. Tem pessoas que estão aqui nessa aula que estavam perdidas, desmotivadas, sem luz. E nós trouxemos de volta. Porque somos melhores que os outros? Não. Porque aprendemos que liderar é fazer pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fizéssemos por nós. 2015... Pode falar. Essas definições da liderança, Júlio, é sempre importante que qualquer um que for falar sobre liderança, ele tem que falar sobre isso. Sim. Falei porque eu trouxe alguns aspectos de mentorias internacionais que eu já participei. Eu escutei os gringos falando, não, brasileiro. Nós temos os melhores mentores do mundo. Muitos dos melhores mentores do mundo são brasileiros. Então, o que ocorre? Nós temos alguns aspectos que todos que falam sobre liderança vão falar. O professor Júnior falou sobre servir. Eu trouxe o aspecto de servir. O professor Júnior trouxe a questão do autoconhecimento. Existe essa questão do autoconhecimento. E é fundamental. E existe a questão da entrega. Se você servir, tiver autoconhecimento e não tiver uma entrega, você é estelionatário. Você foi interesseiro. Você só sugou. Por isso eu friso, e aí é um aspecto que vocês vão escutar muita gente querendo se promover por aí, e vai ser a nova onda do meio empresarial, do meio de mentorias, essa questão de ser interessado. Escrevam essa palavra, coloquem na frente do vaso, quando vocês forem fazer as necessidades. O futuro da mentoria empresarial vai trazer essa palavra muito forte daqui a cerca de 2 anos. Para nós, meros mortais. O alto escalão do empresariado já está lidando com isso há algum tempo. É necessário ser interessado no que o outro tem a dizer. E aí entra num aspecto, que acho que era o que o professor Júnior ia puxar, questão da escuta ativa. Não é isso, professor? O professor é a pessoa com deficiência auditiva que mais escuta que eu conheço. E olha, essa questão da liderança é tão importante que em 2015, quando eu tive o último tumor, eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. Era para eu ter morrido. E meus alunos pagaram a minha cirurgia. Meus alunos correram, fizeram vaquinha, fizeram rifa, venderam bicicleta e pagaram a minha cirurgia. Então, se eu não fosse um líder, eu tinha padecido. Entende? Busque ser líder, busque ajudar pessoas. Faça pelas pessoas aquilo que você gostaria que fizessem por você. Sabe? A gente está abrindo muitas portas para vocês da Liga Empresarial, mostrando para vocês uma realidade diferente, uma realidade verdadeira de você aprender a prosperar em Cristo. Não estou falando de religião, estou falando em Cristo. Porque Cristo está dentro de vocês. Ele é o maior exemplo de liderança que existe no mundo. Tudo que ele fez resplandece até hoje. E olha, ele não fez sozinho. Ele fez em equipe. Teve discípulos, teve apóstolos,
ensinou eles a serem líderes. Aprendam a liderar, aprendam a ajudar pessoas, mas ajudem sem esperar nada em troca. Foi assim que eu ajudei a Branca de Neve. Foi assim que eu ajudei a Laís. E o que eu passei hoje para a Laís serve para todos vocês. Foi assim que eu ajudei o Felipe. Cara, o Felipe hoje empresta dinheiro pro pai. 20 anos. É assim que eu estou ajudando a Raquel, é assim que eu ajudo ela, é assim que eu ajudo todo mundo. E sabe o que é o engraçado? Se você sabe o que planta, jamais deve temer a tua colheita. A lei da semeadura, né? Já teve vez de eu chegar no mercado e falar, caraca, velho, tô sem dinheiro aqui, eu tenho muito dinheiro para receber, mas eu tô sem um centavo aqui que o povo não me pagou. De eu parar e falar com Deus, dentro do mercado. Falei, pai, eu tenho que comprar as coisas lá para casa, eu tô com muita gente para me pagar e eu tô sem dinheiro. Porque hoje eu tô cuidando da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, que é meu asilinho. E aí eu sozinho cuidando de 4 casas, pai. E eu preciso comprar as coisas lá para casa, pai. E eu tô sem dinheiro. E na hora começou a tocar prim, 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 de Pix chegando, velho. E eu segurar para não chorar no mercado e lá comprar as coisas. Porque Deus nunca vai deixar faltar para aquele que sabe o que planta. Deus nunca vai deixar faltar se você está plantando o que Ele manda, o que Ele pede. É difícil? É. Dá vontade de desistir? Dá. Mas você tem que seguir o líder maior, que é Ele. Se Ele passou pelo deserto, quem somos nós para não passar? Entende? Liderar é fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que fizessem por você. Dou um exemplo bem claro aqui, bem nítido. Raquel passou a vida inteira trabalhando sozinha. Raquel, quantas pessoas você tem trabalhando por você hoje aqui da Liga Empresarial? Você já parou para contar? Não, mas já eu tô com um time legal. Quanto que você já pagou para esse time? Por hora, nada. Eu tô plantando. Entende? Agora eles sabem o que eles vão colher, né? Sabe por quê? Porque a gente acredita nas pessoas. O Eleta, Gustavo te cobrou alguma coisa para te atender, para ligar para você de madrugada e te ajudar? Não. Ah, um Nossa. doutor atendendo ela de graça online, meia-noite, quase 1h da manhã, direto de Fortaleza? Fortaleza. Aliás, hoje o clima aqui do Léo veio. Eu imaginei assim que, tipo, o doutor Gustavo deu uma ajudada ali, porque foi punk. Entende? A Raquel ia dar uma aula, desmarcou por conta de doença, sem ela nem pedir. Na hora eu falei, não tem problema, a aula de vocês você vai mudar o horário, vocês vão entrar na aula do Léo. Mesmo com todos os imprevistos, a gente vai fazer o melhor por vocês. Porque essa é a nossa filosofia de vida. Fazer pelas pessoas aquilo que a gente gostaria que fizéssemos por nós. Eu estava lá na Assembleia, diminuiu a bagunça, muita gente foi embora, estão só mostrando aí umas coberturas. Eu falei, amor, agora está mais tranquilo. Tem um brother meu lá também, que é professor de karatê, falou, não, Júnior, eu vou ficar. Eu falei, então cuida aí da minha mulher, safado, deixa eu voltar para minha reunião ali. Entende? Aprendam a liderar, principalmente o teu emocional. Fala, Leozinho. E aí, professor, entra numa questão. Não ia trazer esse tema agora nessa aula, mas já que caiu, eu ia trazer na próxima. A questão de uma liderança coletiva. Hoje, tudo o que falamos foi para preparar vocês para a gente ter essa conversa sobre liderança coletiva. Porque os países, antigamente, quando era monarquia e entravam em períodos muito turbulentos, eles eram assumir... quem passava a tomar as decisões era um conselho. É para dividir culpa, para poder matar mais gente? Não. É para que as decisões sejam mais assertivas. E isso entra no que eu disse, quando vários líderes se reúnem,
eles saberem que uma hora serão liderados e outra hora eles irão liderar. Nós temos dentro da Liga Empresarial um trabalho que nós estamos em desenvolvimento chamado o Conselho. Conselho é onde vários líderes da comunidade se reúnem para uma ajuda mútua. Onde todos nós sabemos, inclusive eu, me coloco na posição de ser liderado por ele. Onde o professor Júnior baixa a cabeça e fala, o meu problema é esse. Onde eu baixo a cabeça e pego o orgulho, coloco no bolso e falo, o meu problema é esse. Isso se chama liderança coletiva. E isso, no mundo afora, e isso é uma coisa que eu falo muito, professor Júnior, porque eu tive a experiência de estar com essas pessoas e ver que um conselho desse tipo, ele custa pelo menos R$200 mil ano, se a gente for colocar em dinheiro monetário. Mas eu digo para vocês que esse dinheiro ainda seria pouco para uma liderança coletiva. Seria muito pouco. Porque ali você consegue resolver os seus problemas de empresa, seus problemas pessoais. Também resolve o problema pessoal. Não, é que eu entendo que eu estou sofrendo uma pressão muito grande dentro da empresa e eu não sei como lidar com isso. Não, peraí. Já tentou terapia? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua conversa com Deus? Uma liderança coletiva são várias pessoas segurando uma na mão da outra e levando todas juntas. Tem quem fica para trás? Tem, mas é por escolha. Dele. Única e exclusivamente dele, não do grupo. Eu costumo brincar com alguns amigos que já caminham comigo há um tempo, dentro de um ecossistema muito fechado que eu tenho. Boa parte deles já estão aqui dentro da Liga. Mas eu costumo brincar com eles falando, cara, a gente tá todo mundo lascado. Depois que um entrou na vida do outro, não vai mais sair. Nós vamos nos levar a muito, muito longe. Por isso eu digo e digo com muita liberdade, que eu não vou sossegar enquanto a Raquel não tiver todo o sucesso que ela quer ter. Que eu não vou sossegar enquanto esse hub, que é a Liga Empresarial, atingir os patamares que ela tem que atingir. E você vai sossegar enquanto sua empresa não atingiu o que ela tem que atingir? E aí eu vou aproveitar uma informação que eu peguei aqui no meio do caminho. Felipe já atingiu muito sucesso aos 20 anos. Mas ele vai sossegar agora que ele descobriu a fórmula, que ele descobriu o caminho? E é o que a gente diz. A liderança coletiva, elas são várias pessoas juntas. Tem uma brincadeira, quando era adolescente, a gente fazia muito. Tinha o seu melhor amigo, e aí todo mundo ficava falando que você, o melhor amigo, dividia o mesmo neurônio. A gente, quando tem uma liderança coletiva, são 5, 6, 7 indivíduos dividindo o mesmo cérebro, mas com uma carga muito grande de neurônio. Muito grande. Onde todos têm um único objetivo, o crescimento mútuo. O professor Júnior, depois, se ele tiver que brigar comigo, ele que brigue, mas eu vou abrir aqui o porquê que a gente decidiu, em conjunto, mudar essa nomenclatura de comunidade para hub. E essa informação é uma informação muito importante. Eu tenho certeza que ele vai cortar disso e não vai colocar no YouTube.
Eu Pode falei, colocar, não tem problema não. Aqui é um livro aberto. Tanto é que a gente tem um vídeo explicando toda a nossa estrutura, passo a passo, no YouTube público. É Quanto agora eu vou aberto, ter mais, que mas é um atualizar. ambiente seguro. sim, é um ambiente seguro, mas quanto mais empresas fizerem o que a gente faz, melhor para a humanidade, melhor para o país. Então, pode abrir sem dó. Mas agora esse vídeo ele vai ter que atualizar. Vai ter que atualizar o vídeo. Numa das conversas com o professor Júnior, ele trouxe um benefício muito grande para os membros, que foi uma questão de uma viagem. E a gente tem um contador no grupo, a gente tem a Raquel, que traz um conteúdo diferente. Nós estamos vendo que cada um tinha uma perspectiva e um conteúdo muito interessante para agregar e somar nesse contexto como um todo. E eu falei, professor, tem uma coisa errada. Ele, como assim? Eu falei, não é uma comunidade isso. Deixou de ser uma comunidade. Agora é um hub. Ele, o que é um hub? Eu falei, é um bando de gente junto, num ideal único e com foco no crescimento mútuo. Ele falou, uai, não tinha um hub então? Falei, e o hub tem uma questão de compra coletiva, para que haja benefício para com todos. Ele falou, então, vou estudar isso. 2 dias depois, começa a mandar mensagem. Agora nós somos um hub. Entenda como vai funcionar. Veja as diferenças entre um hub e uma comunidade. Ei, Porque professor, eu esqueci de comentar, mas ficou top, viu? E a ideia foi do cabeçudo do Léo ainda, foi? Como foi sempre, nossa, né? foi nossa. Top, top. Meus parabéns. Vamos pra cima. Foi nossa a ideia. Porque o professor Júnior estruturou tudo isso, pela graça de Deus, mas ele não sabia Eu o não nome. quero mais ser comunidade, não. Eu quero ser hub agora. Você já é, Carol. A Carol comunidade também não Meio sou, com não. Foco, ela faz parte do hub da Liga Empresarial. Está na atualização lá do conselho, na última mensagem. Lá no conselho lá. Nós somos uma hub. A comunidade ficou para trás. Então pronto, eu não quero mais. Eu quero ser hub. Eu quero ser digital. Porque é muito mais do que uma comunidade. Hoje nós somos aqui 7, 8, enfim. Mas é o começo. Eu participo de hub, aonde são, fiquei sabendo agora, Júnior, mais de 90 empresas. Acabei de ver no Instagram. E só crescendo. Mas são 90 empresas de uma única pessoa. O professor Júnior ele consegue agregar pessoas de outros segmentos. A Raquel consegue trazer pessoas de outros segmentos. Eu trago pessoas de outros segmentos. O Rafael traz pessoas de outros segmentos. Por isso um hub funciona muito bem. Quer ver? Laísa? Laísa. Como é que é seu nome? Oi, É Laísa ou Laísa? Laísa. Laísa. Isso. Laísa, você mora onde hoje? Hoje eu moro no Riacho Fundo 2. Nossa, você mora nesse país tão maravilhoso. Aham. Incrível. Eu estou daqui a pouco viajando para esse lugar incrível. Que legal. Laísa, me fala assim das empresas que você já viu. A atividade de uma empresa, a mais absurda que você já viu. Cara, assim, eu já, assim, de empresa mesmo, eu posso dar o exemplo de onde eu já trabalhei uma vez, que foi um salão, né? E as coisas absurdas que eu vi lá era, tipo, jogarem comida fora do funcionário, dizendo que estava azedo. E eu tiro o exemplo por mim, que eu fui despedida porque eu deixei um rodo e um pano de chão na sala lá, assim, quando eu saí. E o bate-boca foi pelo grupo do WhatsApp da empresa, né? Assim, dos colaboradores.
Então, e assim, absurdos que eu vejo também, assim, como empresa, e eu posso dar exemplos de maquiadores, porque eu tenho muitas parcerias, foi igual foi falado mais cedo, a questão da postura e da roupa, né? Como eu não estou lembrando o nome dele, porque o nome dele está como Siga aqui, que foi o mentor que me Professor Júnior orientou. Cardoso. E, e daí, falando sobre roupa, e assim, e eu tô vendo muito maquiador indo de short, roupa, blusa regata, atender. Então, assim, eu acho que a gente tem que se ver como empresa mesmo. Então, acho que isso é um tipo de empresa que eu vejo um absurdo. Igual a Wellington falou, eu acho que eu me identifiquei muito com ela, porque eu tenho essa mesma visão dela, assim, de postura, da gente se posicionar mesmo e, tipo assim, e as pessoas ser alinhadas com a gente, né? Já que a gente ela está sendo contratada e tá sendo terceirizada, né? Então, assim, por mais que você não seja reconhecida ou tudo mais, você não seja famosa ou famoso, mas que você venha ter uma postura, né? Então, assim, né, de empresas que eu vi foi essas situações. E para mim, assim, é tanto que tem colegas minhas que estão mandando para mim os vídeos dos stories, as pessoas de short indo atender, e até noiva, assim, atendendo noiva de short. E aí eu disse, gente do céu, será que eu fiquei tão conservadora assim? Né? Porque tá tudo muito comum, normal, né? Tudo. Enfim. É assim, essa é a minha opinião, eu acho, assim, de empresas que eu passei e do que eu vejo, né? Porque eu ando Sim. bastante. E Liza, pensa comigo. Sem a gente pensar no mérito se está certo ou se está errado. Você acha que uma aula, uma apresentação, uma comunidade como essa, poderia melhorar esse meio empresarial, desse ambiente empregatício que você passou, que era abusivo, ou dessa falta de respeito, ou falta de postura, talvez, ou essa mudança de visão que desagrada o cliente, que está tendo no mercado? Ah, com certeza. Eu confesso que eu estava viajando no começo do ano, aí tive alguns imprevistos, enfim, eu não estava conseguindo acompanhar as aulas da comunidade, mas assim, ontem e hoje eu consegui e assim, já tive vários insights, então assim, eu já vou trazer essa mudança para mim. Muitas das coisas que você falou hoje também faz muito sentido, faz muita assim, nos ensina a ser melhores, entendeu? Porque, tipo assim, eu não estou melhor, eu preciso a cada dia me sentir melhor. Então, assim, só em 2 dias de eu ter ouvido as aulas aqui, já me deu, assim, vários insights já. Com certeza ia fazer muita diferença em todos os nichos, na verdade, né? Que a gente não. É assim, porque no caso a minha área é da beleza, né? Então, mas eu acredito que sim, que vai fazer toda a diferença uma comunidade dessa, com mais pessoas. Sim. E esse é um ponto que eu queria chegar. Falei para vocês sobre a liderança no contexto geral, com alguns insights de mentores que não vendem mentoria, e mentores que são muito caros para poder a gente aprender as coisas, que eu tive a oportunidade de aprender com eles. Trouxe a questão da liderança coletiva, dessa liderança compartilhada, que é muito importante também, e ficou muito claro para vocês como é que isso é trabalhado dentro desse hub nosso. Mas eu queria encerrar, e já estou caminhando para isso, com essa questão que a Liza falou. Voltando para o começo. Voltando para o primeiro ponto. A primeira frase que apareceu no slide foi: lidere a si mesmo. E a partir do momento que você percebe o que você tem que fazer de melhor, o que você tem que entregar para si próprio, é você liderando você mesmo. E assim eu encerro minha aula. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Pode falar, Raquelzinha. Léo. Liza, Wellington, né, que são duas da minha comunidade. A Jéssica teve que sair, provavelmente, porque terça é dia de terapia dela.
o entendimento de liderança, para mim, é muito clara, né? Principalmente quando ela é nata, no meu caso, né? Desde a época de escola, enquanto representante de turma, e eu sempre estava à frente, sempre tinha insights, e hoje, estando na área da beleza, e vendo o despreparo, um descaso como que a Liza sofreu, eu até imagino aonde seja, né? E não me surpreende. Na nossa área, isso é muito cultural, né? Então, quando o Léo traz uma pergunta, desculpa, como essa, nem todos estão preparados para essa conversa, né? E a gente tem que entender que enquanto hub, enquanto comunidade, independente da nomenclatura que a gente chamar, nós somos multiplicadores, né? E multiplicadores não só de conhecimento, mas de liderança, o próprio Léo falou, né? Você ser líder de você mesmo, né? E você ter um entendimento no que você impacta na vida de outras pessoas. Que aí remete à aula de ontem, que foi o propósito, né? Quando a gente tem propósito, as coisas ficam mais fáceis. Mas, infelizmente, hoje na área da beleza, a gente tem o gestor, a gente tem pessoas como a Laís e a Wellington que trabalham independente, mas que tem mentalidade para estar numa aula dessa, para parar o que está fazendo, para poder processar, assimilar e pegar insights. Mas a gente tem pessoas que não estão preocupadas com o futuro, né? E não tem um entendimento que conhecimento, gente, é algo que ninguém tira da gente. Ninguém. Você pode sair na rua, te roubarem um tênis, levarem seu celular, arrombar o carro e levar sua maleta de maquiagem. Mas o conhecimento adquirido, a expertise, a prática de tudo que essa comunidade, que esse hub está trazendo, vocês não têm, não tem como mensurar isso em termos de valor. E eu falo de valor em todos os sentidos, valor e valor, tá? Hoje, com 15 anos de estrada, eu consigo ver que quão leve pode ser, o quanto eu posso dormir tranquila, sem preocupar em que tudo vai dar certo, porque vai dar certo. Porque eu tenho um time que está sonhando comigo, porque eu tenho um time que está lutando comigo, porque eu tenho um time que entendeu qual é o meu propósito na vida dos profissionais da área da beleza. Então, tudo que o Léo falou sobre liderança, peguem de coração para vocês, tá? Se sintam pertencentes. Eu sou top. Eu posso. Eu quero. E corra atrás disso. E se precisar de ajuda, é aqui na Liga que vocês vão encontrar, gente. É na Liga que vocês vão ter todo o apoio e o suporte necessário para alavancar a vida e sair de onde vocês estão para viver o extraordinário. Eu tô falando que eu não tô vivendo um terço do que... Eu vou falar em percentual. Não tô vivendo 2% do que eu vivia antes. Isso deu uma triplicada, uma quadriplicada. Eu tô imaginando assim, gente, eu não sei nem se eu vou dar conta do tanto de coisa que está acontecendo graças às conexões. Então, lembre-se da importância de se conectar, serem intencionais e assertivos nas conexões. E tenham a sensibilidade, se conectando com o cara que está atrás lá do professor Júnior, pedindo serenidade para afastar da gente aquelas pessoas
que são interesseiras. Vamos ser interessadas. Vamos ser interessantes. Eu precisava falar isso, apesar de estar praticamente sem voz. Porque eu jamais imaginei que de uma frustração tão grande que eu vivi, eu ia conhecer pessoas tão extraordinárias que estão me ajudando. E quem vê cara não vê o resto. Como a gente está num ambiente seguro, os meninos sabem que eu tô, a fase e o momento que eu tô vivendo, que eu tô passando. E vocês estão sabendo agora porque não é fácil, gente. E eu tenho certeza, Welita e Liza, que vocês sabem o quão difícil é a gente estabelecer e se configurar mesmo e se manter na nossa área. Então eu fico aqui com o meu boa noite. E obrigada, professor Júnior e Léo, Rafa, Felipe, por estarem aqui ajudando minha menina. Vocês sabem que pode contar comigo. Estou à disposição aí toda hora. Léo, professor aí, já me conhece há mais tempo. Estou almoçando, tá, gente? Estou jantando, desculpa. É só contar comigo, me ligar. Quando precisar, se eu não responder, me liga. Aonde eu estiver, eu sempre vou estar perto de vocês. E vamos para cima. A união faz a força, todo mundo já escutou isso. Juntos somos mais fortes. Aqui nesse grupo só tem monstros, só tem gente inteligente, gente esperta. 99% aqui do grupo aqui eu vejo que são pessoas abençoadas por Deus. Alguns querem se beneficiar, mas nós vamos mudar a mentalidade deles logo mais, tá? Não adianta. É que nem o Pablo Marçal fala, meu amigo, quando você anda com uma pessoa, ou você se torna ela, ou você larga ela. Tem esse ditado. E é isso, vamos pra cima. Obrigado, professor Léo. Ótima aula. Eu saí naquele momento que meu celular descarregou, viu? Raquel, beijão, linda. Te amo. Tamo junto. Rafa, deixa eu te falar só uma coisa. Eu vou colocar lá o comentário do eu quero no seu vídeo porque tu arrasou. Tamo junto, tamo junto. Obrigado. Professor, beijão, meu querido. Léo, te amo. Beijo, lindo. Falou. Vou parar aqui a gravação. O pessoal que vai assistir essa aula vai assistir atrasado, como o Léo falou no começo. Vai lá no Instagram, Liga Empresarial. Vem fazer parte da melhor e maior hub do Brasil. Vamos embora, vamos produzir agora.